Tá, boa tarde, povo moçambicano, moçambicanas e moçambicanos, irmãos e irmãs, Ana Malala. Bom, estamos aqui em direto com ligeiro atraso, mas eu acredito que a nossa produção deve ter anunciado e deve ter feito um pedido especial para que a live que ia começar às 16 horas, ela iniciasse às 17 horas. E, ao iniciar, certamente vocês viram alguns vídeos, que eram vídeos para fazer algum enquadramento de algumas medidas, de algumas ações que temos levado a cabo, sobretudo fora de Moçambique, não é? Bem, o que é que nós vamos ter hoje? Nós hoje vamos ter, como sempre, o nosso tema fundamental é o programa ou o plano quinquenal para este mandato de 2025-2029. Nós pensamos que nós queremos dar as prioridades. Bom, isso vamos falar, hoje é o tema principal, mas antes deste tema principal, nós vamos ver um pequeno ponto prévio, algo que eu queria levantar e partilhar convosco antes de entrarmos no prato forte do dia de hoje. Então vai passar agora a vinheta do ponto prévio. Passa agora a vinheta, já voltamos num instantinho. Bom, nós hoje estamos aqui no ponto prévio. O que eu queria falar hoje no ponto prévio? No ponto prévio, gostava de chamar a atenção aos moçambicanos. Isto já não é politiquice, estou a falar de um assunto que interessa a todos nós. Definitivamente, o nosso país está-se a tornar um país ditatorial. Estamos a entrar e já estamos mergulhados em plena ditadura. Isso não tem que restar dúvidas absolutamente nenhumas para ninguém. Estamos num país em que, de fato, a justiça, ela parece que foi desenhada, parece que ela foi engendrada para servir aos ricos e não servir aos pobres. E nós sabemos que Moçambique é um país em que, segundo as estatísticas, 68% da nossa população é a população que vive abaixo do limiar da pobreza. São cerca de 22 milhões de moçambicanos que não tiveram acesso à escola, que não têm emprego formal, que não têm acesso à saúde, não têm conta bancária para pagar um advogado. E hoje temos uma justiça. Reparem bem para a justiça de hoje. Toda gente que não tem capacidade financeira nem sequer tem coragem de se aproximar da justiça, porque já sabe que a justiça não é para o pobre. Ainda vi o menino, o jovem cameraman de Inhambane, o Richard, que fez um pequeno vídeo. E ele foi atropelado por alguém, supostamente uma pessoa de posses, uma pessoa poderosa, uma pessoa do partido, atropelou o jovem, abandonou o jovem faz uma queixa nas redes sociais, ele processa o jovem e diz que o jovem o estava difamando. E o que acontece? No fim da história, o que foi atropelado, que foi abandonado e que foi ameaçado com uma arma de fogo, é ele que no fim deve indemnizar ao rico, ao poderoso. E esse jovem hoje fez um vídeo para o mundo, para verem o quanto é que a nossa justiça é injusta, o quanto é que a nossa justiça serve aos ricos, serve aos poderosos, serve aos que detêm armas, serve aos que detêm controle sobre os esquadrões que matam, que tiram vidas. Hoje, são as custas judiciais, uma simples pessoa que roubou um tomate ou que foi confundido a roubar um tomate tem que pagar 100 mil meticais, 200 mil meticais, que não tem, apodrece na cadeia, fica 10 anos na cadeia, fica infinitamente preso. E os verdadeiros ladrões, os verdadeiros
burladores, fraudulentos, pululam pelas ruas, dominam a polícia, dominam o exército, dominam as procuradorias, os tribunais, ainda perseguem as próprias vítimas. Esta é que é a realidade do nosso país. É por isso que nós vamos ver até hoje. Está-se a falar de manifestações. Qual é o polícia que foi hoje, qual é o polícia que foi notificado? Qual é o processo que foi aberto ao polícia que já matou cerca de 600 pessoas? Qual é o processo que foi aberto? Nenhum. Quantas pessoas pobres estão detidas? Mais de 5 mil pessoas. Os ricos estão livres. Os ricos mandam matar, ainda ficam impunes. O Partido Frelimo, em 2014, provou-se a partir de um estudo do CIP que recebeu dinheiro do contrabando da madeira, dinheiro criminoso da província da Zambésia, que era para a campanha eleitoral. Foi provado, apareceram cheques e há um artigo que fala sobre isso. Quem foi notificado do Partido Frelimo? Ninguém. O Partido Frelimo recebeu 10 milhões de dólares de uma empresa mafiosa, que é a Previnvest, que desgraçou Moçambique em mais de 2 bilhões de dólares, que até hoje estamos a pagar, de uma empresa que burlou o Estado, burlou os moçambicanos, mas deu uma nhonga de 10 milhões de dólares ao Partido Frelimo. Quem foi notificado até hoje do Partido Frelimo? Ninguém. Então esta é que é a justiça que nós estamos a ter hoje em Moçambique. Estamos mergulhados num estado de ditadura, meus irmãos. Estamos mergulhados num estado de ditadura. Este é o ponto prévio que eu queria aqui hoje colocar para vocês. Agora podemos ir para a nossa rubrica de VMC. Não se preocupe, hoje vamos falar do programa. Só estamos agora a falar de algumas questões que antecedem ao prato principal. Vamos agora entrar para o VM7 denúncias, ver qual é a denúncia que nós estamos a trazer hoje. Já vinheta, olhos, nós voltamos a estar juntos. Até já. A desertificação já começou. A corrupção Na exploração da matéria. estamos a devastar o país. Desertificado. Bem, nós estamos de volta e agora estamos com a rubrica VM7 denúncias. O que é que nós temos a denunciar hoje? O que nós queremos denunciar hoje é que Moçambique agora está num verdadeiro genocídio. Hoje estão numa escalada de matar, de assassinar, de sequestrar a um nível jamais visto. Como dizia o decano jornalista Salomão Moiana, o Estado não pode ter como vocação assassinar pessoas, independentemente do delito, da infração que a pessoa tenha cometido. A vocação do Estado é proteger e é responsabilizar, se for para ser responsabilizar, mas não é assassinar pessoas. Nós estamos a ter muitos assassinatos hoje, e vejam só, depois do presidente que foi colocado pela UIR, o presidente que foi colocado pelo Conselho Constitucional, ter falado de jorrar sangue, está a jorrar muito sangue desde esta declaração de Palma. Fica assim, a declaração sangrenta de Palma. Estão, de fato, hoje a jorrar sangue. Temos muitos jovens que estão a ser sequestrados, alegadamente, porque são os tais rostos. Veja só, agora reforçou, diz que conhece os rostos dos líderes das manifestações. E então agora é perseguição oficial, execução oficial. Todos os dias são vídeos, são notícias de jovens que são sequestrados nas suas casas e executados. Ainda agora vi o exemplo dos 12 irmãos, são tirados nus, fora de casa e executados. Ainda há dias, foi antes de ontem, ouvi um relato na zona do Albazine, 7 mahindras cheios de polícias e uma pá escavadora a entrarem numa rua escura. Certamente para quê? Hoje está provado que em Moçambique também já temos valas comuns. Como no cemitério de Lhanguene, a população de Luís Cabral revoltou-se.
No cemitério de Mchafutena, a população também revoltou-se. Agora está-se a levantar outras valas comuns em locais que não são propriamente habilitados para ter corpos de pessoas mortas. Esta é a questão que nós estamos a colocar. Temos aí várias imagens. Só e somente só os tais chamados apoiantes de Venâncio. Nós temos aí várias execuções. A produção aí, por exemplo, estamos aqui este jovem da província de Inhambane, que foi executado. É um exemplo. Aqui este jovem que foi executado, nós já temos apresentado isto. Está aqui esta senhora também perseguida, que vive no meio do mato. Está aqui este jovem também que está executado. É muita gente. Olha este jovem aqui que está acamado, baleado, tirado de casa, sequestrado, porque é apoiante do Venâncio. Qual é o erro, qual é o pecado de ser apoiante do Venâncio? Estes deviam ter ido ao tribunal para serem responsabilizados se cometeram algum delito. Deviam ser ouvidos por um juiz. Está aqui o Arlindo Chissalo, que era desaparecido. Foi sequestrado há mais de 3 meses este jovem. Porque ele ensinava às pessoas o que é a fraude. Como é que a fraude é montada. Temos aqui jovens executados. Jovens, está aqui este jovem comunista Ivan, que é de Massinga. Vocês ouviram falando do caso de Massinga? Os 2 jovens que foram regados de balas estavam no carro. Está aqui, logo depois da nossa visita a Massinga, e que o Denis até por acaso tem aqui a foto. Este jovem foi executado, regado de balas. Esta justiça, é isso que nós estamos a, né? Veja aqui este jovem de Massinga, de balas, foi executado. Então, nós estamos aqui. Está aqui o carro, está aqui este vídeo muito elucidativo, ilustrativo daquilo que hoje é a nova forma de justiça. A gestão a partir do terror. A gestão a partir de palavras de ordem. Chorar sangue. Já conhecemos os rostos dos manifestantes. Está aqui. Aqui está o resultado de um tipo de justiça fora de um Estado de Direito democrático. Esta é que é a realidade, meus irmãos. Ainda em relação a este caso, é curioso que eu particularmente, apresentei 2 denúncias. Uma à Procuradoria-Geral da República e também ao Ministro do Interior, onde nós indicávamos, temos aí a foto, que a última aqui está. Esta é a segunda denúncia que nós submetemos à Procuradoria-Geral da República, indicando com detalhes pessoas que são quadros do nosso projeto político que foram assassinados. Até hoje, contando com os 2 assassinatos que aconteceram ontem na Zambésia, esta denúncia falava de 45 mortos, agora passamos para 47 pessoas do projeto político do Venâncio Mondlane que foram executadas, foram mortas, foram assassinadas. E nós mandamos esta denúncia. A Procuradoria tem a segunda denúncia. Portanto, é o segundo mês que estamos a apresentar à Procuradoria e não há processo nenhum. Não há ninguém que é notificado. Absolutamente ninguém. Então, que tipo de justiça que estamos a ter? Mostra-me lá só uma página que nós até anexamos um relatório, anexamos uma base de dados. Temos uma base de dados. Portanto, quando nós estamos a falar de 47 pessoas que foram executadas, não estamos a falar ao caso. Está aqui. Esta é a base de dados, que anexamos esta base de dados à denúncia e submetemos à Procuradoria. Tem o nome das pessoas, onde elas vivem, em que circunstâncias foram executadas, quais são os dependentes, todos os detalhes de cada um dos assassinatos. Estão aqui os nomes. Esta é a base de dados que nós mandamos para a Procuradoria, com toda a informação das pessoas que foram executadas. São 2 meses que estamos a submeter essas denúncias, essa informação toda à Procuradoria e não há nenhuma ação. Até hoje ninguém foi notificado. Até hoje nenhum processo foi aberto. Mas as mortes continuam. As mortes continuam a ser executadas as pessoas. Temos até um relatório, para além dessa base de dados, aí está. Este é o relatório que nós anexamos, pode ir passar o relatório, anexamos este relatório e mandamos para a Procuradoria, mandamos para o Ministro do Interior. O mesmo Ministro hoje, que está a fazer declarações que toda a gente até está a achar extremamente estranho. Como é que uma pessoa daquela idade, com a experiência que tem, faz aquele tipo de declarações? A incentivar
de fato, que se pode assassinar as pessoas porque diz que a polícia está agindo dentro das normas. Assassinar pessoas, usar balas verdadeiras é estar dentro das normas para pessoas indefesas. Este ministro tem estes relatórios, tem estas denúncias, ele recebeu isto e não está agindo. E as pessoas continuam a ser sequestradas, estão a ser mortas como galinhas. Eu acho, se a Procuradoria nos defende, se a polícia assassina, se os tribunais não estão a defender o povo, então eu acho que agora chegou a hora, povo moçambicano, de nós defendermos as nossas próprias famílias. Chegou a hora de defendermos os nossos próprios filhos, defendermos os nossos próprios pais. Não vamos ser assassinados desta maneira que está a acontecer, e todo o sistema de justiça conivente com os assassinos, e nós nos deixamos assassinar. Vamos defender as nossas próprias famílias. Vamos defender os nossos próprios irmãos. Todos os bairros, todas as províncias, todos os distritos, vamos defender os nossos próprios irmãos. Porque se a polícia está a comportar-se como assassina, o sistema de justiça está a encobrir, então temos que defender. Não podemos morrer que nem galinhas. Não podemos morrer que nem galinhas. Estes dois jovens, retirados da sua casa, saem nus e foram assassinados pela própria polícia. Estão aqui denúncias que eu estou a apresentar. A Procuradoria não toma em conta nenhuma das denúncias. Não há nenhum processo, não há ninguém notificado. Dia 18 de março, nós declaramos que dia 18 de março era o dia dos verdadeiros heróis moçambicanos. No nosso ponto de vista, temos o direito de negar os heróis que são dos outros. E nós rejeitamos os heróis da Frelimo. Rejeitamos a data de 3 de fevereiro. Consideramos a nossa data, está dentro do exercício da liberdade de expressão e de agir mediante a nossa própria consciência. Eu tenho o direito de dizer que Filipe Samuel Magaia não é meu herói. O meu herói é a Zagaia. E não tem que ser morto por causa disso. As pessoas saíram no dia 18. Não houve nenhum pneu na rua. Não houve nenhum bem público ou privado que foi destruído. As pessoas manifestavam-se pacificamente nas suas próprias casas, nos seus quintais, no seu muro com seus vizinhos, a conversar. O homem que foi visto na Casa Branca, na faixa central, que foi morto, aquele senhor estava na casa dele. Foi assassinado na sua casa e, ao ir, arrastou o corpo até a faixa central, para dar a impressão que a pessoa estava na rua. Neste 18 de março, ninguém foi à rua, ninguém levantou pneus, nem houve nenhum distúrbio, não houve nenhum vandalismo. Mas mesmo assim, a polícia assassinou pessoas. A polícia assassinou pessoas, matou pessoas, disparou gás lacrimogéneo, jovens que tinham posto uma carrinha com suas colunas para celebrar. A polícia atacou esses jovens, violentou esses jovens, agrediu esses jovens. Então é o que nós estamos a ter hoje. Por isso eu digo, nós, moçambicanos, se a polícia nos mata, se os tribunais não nos defendem, se a Procuradoria recebe denúncias e nada faz, então vamos nos defender. Moçambicanos, vamos nos defender. Tenho visto pessoas a perguntar, estamos a morrer, estamos a acabar. Venâncio, o que é que fazemos? Meus amigos, vamos nos defender. Direito à legítima defesa é o que nos resta. Já não há nada para nos defender. O Estado não nos defende, a polícia não nos defende, a Procuradoria não nos defende, os tribunais estão ao serviço. Então, resta agora o próprio povo defender-se. Que o povo se defenda destes assassinatos, que se defenda destes raptos, que se defenda destes sequestros. Agora só nos resta o direito à legítima defesa. Então, era isto também que eu queria hoje falar na rubrica de denúncias. Vejo muitos e-mails, muitas mensagens que estamos a acabar. Se a gente está a acabar, meus irmãos, defendamos-nos. Quando a gente tem um ladrão lá na zona que aterroriza todo mundo, os vizinhos se juntam para colocar ordem nesse ladrão. Agora nós estamos a acabar. Quem nos está a acabar é quem nos devia defender, é quem nos devia proteger. Então nos defendamos também. Não temos outra forma, não há ninguém que há de vir lutar por
nós. Lutamos pelas nossas famílias, lutamos pelos nossos próprios filhos, pelos nossos próprios pais, pelos nossos próprios vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa província e pelo nosso país. Está a haver genocídio em Moçambique. Está a haver um genocídio. Querem governar matando pessoas, aterrorizando pessoas. Vão governar quem? Se o povo não quer, não quer. Se o povo não vos aceitou, não vos aceitou. Ponto final. Podem matar até onde quiserem. Se o povo disse não, é não. Nunca vai dizer sim pelo número de mortes que vão causar. Muito bem. Então, este era o velho de denúncia que nós temos hoje. Então podemos passar para o prato principal de hoje. Acho que a vinheta pode ser do decreto ou da análise. Vamos passar agora uma pequena vinheta para nós passarmos ao tema principal de hoje, que é o programa quinquenal do governo, ou o plano quinquenal do governo, como quiserem, que é uma proposta que nós próprios produzimos e que queremos partilhar com o povo para o debate e para enriquecer. Podemos passar a vinheta para falarmos hoje do programa quinquenal do governo 2025-2029. É só num piscar de olhos e nós já voltamos. Muito bem. Bom, caros amigos, como vocês sabem, todo o processo de governação, ele envolve um programa. Esse programa é o orientador das medidas, das políticas que vão ser implementadas com um certo calendário, com certos prazos. Então, isto é mais ou menos o que nós poderíamos definir como um programa quinquenal do governo. E hoje nós vamos apresentar as linhas gerais deste programa, em que vamos apresentar apenas 3 pilares, que vão ser o pilar da reforma do Estado, o pilar econômico e o pilar social, com mais ou menos 10 componentes. E a ideia é ir ao debate. Isto não é um projeto definitivo. Na verdade, nós já temos não um plano, nós temos um programa de governação. Esse programa de governação vem com quantitativos, vem com variáveis, é muito mais complexo, não é o que vou apresentar aqui hoje, porque isso apresentaríamos certamente se fôssemos governo. Esse programa não vamos apresentar um plano, ou as linhas gerais do plano. Como vocês sabem, as eleições de 2024, eu, Venâncio, ainda na altura suportado pelo Podemos, ganhamos as eleições. Houve este movimento que começou de outubro até hoje não parou. O regime, como sempre, com base na fraude e na força das armas, assumiu o poder à força e continua hoje a terrorizar-nos a todos nós, mas nós temos que mostrar o que é que nós, de facto, iríamos fazer se fôssemos governo. Então, primeiro, o que é isso do programa quinquenal do governo? Estava aqui a explicar o que é, de fato, o programa quinquenal do governo. Quer dizer, é realmente isto, é um conjunto das medidas principais e de política que nós implementamos como governo, não é? Incluindo, naturalmente, como já tinha dito, a questão do calendário. Em que calendário nós fazemos isso? Como é que nós materializamos os compromissos assumidos durante o manifesto ou durante a campanha? Tá bom? Então, esta, em linhas gerais, é a nossa definição do que é, digamos assim, o programa quinquenal do governo. Bom, vamos lá ver qual é o contexto atual em que este programa quinquenal do governo acontece. Primeiro, eu já tinha falado aqui a questão da fraude eleitoral, a questão da repressão dos opositores, a repressão dos chamados manifestantes, como se fossem criminosos. Hoje os manifestantes ou protestantes são achados como criminosos. Faz-me recordar aquela música do Nelson Tivano, né? Que ele diz que guerrilha, óbvio aí goma, quer dizer, você é oprimido quando você chora ou quer mostrar o seu grito de socorro é reprimido, não é? Este é o contexto em que surgiu
o nosso programa. Bom, o que nós vamos, nessa situação, o que vamos fazer então nessa situação? Tendo em conta tudo isto que eu falei aqui, o que vamos fazer? Esta é a pergunta que muita gente faz. Venâncio, o que vamos fazer agora? Que o governo é ilegítimo, o poder foi tomado à força, temos forças a destruir, a sequestrar, a matar na rua. Bom, primeiro, vamos continuar a luta. Ponto número 1, está aí escrito, vamos continuar a luta, vamos continuar a fazer valer os anseios da sociedade, refletido nas medidas de política. Portanto, este programa que estamos a trazer é uma continuidade da luta. E também voltar a realçar que nós permanecemos abertos, prontos e preparados para qualquer tipo de diálogo que seja genuíno. Não estamos fechados. Portanto, esta é a resposta para aqueles que sempre perguntam como é que vamos, o que fazemos. Agora, aí está, como é que vamos fazer essa luta? Esta é outra pergunta. Portanto, fui tirando perguntas das pessoas que têm lançado para o nosso inbox. Como é que nós vamos fazer a luta? Essa aqui é a pergunta. Bom, primeiro, nós temos que vigiar a ação governativa. Temos que monitorar o que está sendo feito. Temos que ter alternativas àquilo que é feito, propondo o quê? Programas, planos, leis, projetos. Nós temos que fazer isso. E temos que continuar a cuidar do nosso povo com a ação humanitária, né? Ajudando o nosso povo, ajudando as pessoas sofridas, propondo projetos concretos, apresentando leis, apresentando programas, ideias, estando ativos na defesa do nosso povo. Apesar de estarmos sob balas, mas temos que continuar a lutar pelo povo. A Bíblia fala da história de Neemias. Neemias estava a reconstruir a muralha em Israel. Mas enquanto ele reconstruía a muralha, com a mão, a outra mão pegava na espingarda para defender o próprio povo. Nós vamos fazer. Não temos espingardas, não temos armas, mas enquanto esquivamos as balas, continuamos, por outro lado, a fazer a luta democrática pelo povo. É isso que vamos fazer. Bom, vou apresentar aqui objetivos estratégicos de todo o programa, não é? Quais são os objetivos estratégicos? Nós temos mais ou menos 5, 6 objetivos estratégicos, não é? Eu sei que o tempo que nós temos normalmente nas redes sociais é diferente quando nós estamos num seminário ou estamos no pódio da Assembleia da República. Lá temos mais tempo, podemos ficar 30 minutos a ler um documento. Nós não vamos fazer isso, portanto vou ser muito sintético, mas estes objetivos estratégicos eu vou ser mesmo obrigado a ler. O primeiro, que é a instauração de um verdadeiro Estado de Direito democrático promotor do desenvolvimento sustentável de Moçambique. Quer dizer, enquanto nós não tivermos um Estado democrático em que as leis, a Constituição estão acima dos partidos, estão acima do regulamento de instituições financeiras, de instituições políticas que dominam o governo, nós nunca vamos ter desenvolvimento nenhum. Isto é fundamental. Este objetivo é fundamental. Se nós não tivermos um Estado verdadeiramente democrático, não há plano nenhum, não há orçamento nenhum, não há projeto nenhum que vai funcionar para o país. O segundo objetivo estratégico, né? Peço aí, quem está em casa, vão ter um pouco de paciência, né? Não quero vos amassar muito com isto, mas isto é fundamental. O segundo objetivo estratégico é a harmonia e paz entre os moçambicanos. Proteger os direitos humanos, restabelecer a lei e a ordem social. Portanto, se nós não tivermos abertura para que haja paz, que haja harmonia, haja respeito pelos direitos humanos, não há nenhum programa, não há nada que possa funcionar. Terceiro objetivo estratégico que nós temos. Terceiro objetivo estratégico é a questão da justiça. Mas aqui já num ponto prévio já falamos da questão da justiça. A questão da equidade. Que todos nós somos iguais perante a lei, somos iguais perante o Estado. Não é? A questão da equidade é importante. A transparência na política, isto é importantíssimo. Economia e administração pública. Não é? Tem que haver transparência. Já temos aí muitos negócios, já estamos cansados de ver vários negócios de Estado em que não são transparentes. Vários negócios de Estado com sobrefaturação, com nhongas, ou com o projeto dos combustíveis, como vocês sabem, até esqueci de falar,
Em 2014 tem um estudo que mostra que 80 milhões do contrabando do combustível, da máfia do combustível, foi usado pelo Partido Frelimo para fazer campanha eleitoral. O que estou a dizer está escrito, está escrito. Já tínhamos falado da questão dos vice-ministros, secretários permanentes, a questão dos institutos que não têm nenhuma relevância e que têm que ser retirados. Portanto, vamos passar agora ao componente 4. Penso que estes deviam ser... também temos, ainda nessa componente 4, temos a proposta da lei de responsabilização fiscal. Isto é muito importante. É por isso mesmo que tivemos aquele caso da Frelimo, que ele recebeu 10 milhões. Nós, se já tivéssemos uma lei de responsabilidade fiscal, isto poderia ser tratado de outra maneira. E precisamos, naturalmente, de um Conselho Fiscal independente em Moçambique. Portanto, com a lei de responsabilidade fiscal e o Conselho Fiscal independente, nós podemos melhorar bastante nesta questão da racionalização dos custos. Bom, vamos lá passar para o pilar 2. O pilar 2, eu disse são 3 pilares, daqui a pouco já terminamos, tá bem? Já terminamos. O pilar 2, portanto, o pilar aí, ainda estamos, é pilar 2, né? No pilar 2, nós falamos de desenvolvimento sustentável da economia. Atenção, aqui não estou a falar de prazos. Quem quiser prazos, no documento que vai estar em anexo, já tem os prazos, tem os calendários, tem lá uma discussão mais detalhada, tá bem? Bom, desenvolvimento da economia, o que é que nós temos aqui? Componente 5, habitação, infraestruturas e serviços, conectividade física e digital, energia e água. Uma das ideias mais importantes é a questão das portagens. É preciso o governo uma reforma total em relação à questão das portagens. Muitas das portagens que são portagens ilícitas, ilegais, têm que ser encerradas em definitivo. A nossa proposta é que durante o ano 2025 se suspenda a cobrança das portagens enquanto se faça a reforma completa deste setor. Podemos passar para o componente 5, que fala da habitação, infraestruturas e serviços. Aqui já apresentamos essa ideia, que era a ideia da fibra óptica ao longo de uma ligação entre Maputo e Cabo Delgado, que estaria acoplado ao nosso grande projeto que apresentamos do Moza Express. Sabemos que agora vi uma notícia, parece que o governo fala de ligar Maputo a Cabo Delgado. É produto da nossa proposta, que já tínhamos apresentado no manifesto e também apresentamos na campanha. A única diferença é que não é só ligar em termos da linha férrea, é ligar, mas temos que ter também aquilo que chamamos da conectividade digital. Portanto, dados que podem ser ramificados a partir desta ligação central para as províncias, para os distritos, para as áreas. Podemos passar agora para a componente 7. Podemos passar para a componente 7. Vamos até a componente 10. Temos aqui a defesa do ambiente, adaptação às mudanças climáticas, resposta a desastres. A nossa proposta era instalar-se uma comissão de peritos sobre normas de construção com liderança da Ordem dos Engenheiros de Moçambique. Portanto, envolvimento das ordens nestas questões ambientais, isto é extremamente importante para evitarmos estarmos a fazer as coisas de uma maneira tateando. Outra questão, temos um sistema de certificação ambiental de bens e de serviços. Isso no mundo já se faz. Vamos agora para o pilar 3. Já estamos quase a terminar. No pilar 3, o que é que nós temos? Temos a estabilização, reorganização e modernização de serviços e educação. Aqui temos algumas ideias que apresentamos. Como se resolver o problema dos professores, como se resolver o problema dos profissionais de saúde, como melhorar a qualidade do ensino, que podemos detalhar depois no documento. O componente 8 tem a ver com estabilização, reorganização e modernização do serviço de saúde, como aqui acabei de falar. A componente 9, podemos passar para o componente 9, está na página aqui? Está na página 29, ok? Componente 9, ciência e tecnologia, ensino, investigação e extensão. Portanto, a regulação do ensino superior, o ensino privado, a regulação do ensino privado, a inovação e empreendedorismo tecnológico juvenil,
né? E uma estratégia nacional, atenção, isto é importante, uma estratégia nacional de longo prazo, entre 20 a 30 anos, para o desenvolvimento de capacidades nacionais de investigação e inovação tecnológica. Isto é extremamente importante. A última componente tem a ver com o componente 10, que é a promoção do papel da juventude, da mulher e a política na política e no desenvolvimento socioeconómico. Portanto, uma das medidas importantíssimas que nós salientamos aqui, que é exatamente um banco de desenvolvimento específico para a mulher, que chamamos de Banco Mulher, um banco específico para o desenvolvimento dos jovens, que chamamos de Banco Jovem. São duas ideias nas quais vocês sabem que este governo acabou se inspirando no nosso manifesto para falar do Banco de Desenvolvimento. Essa ideia já vem sendo desenvolvida por nós desde 4 de julho de 2024. Então, fomos os primeiros a falar sobre isso. O que é que vem a seguir? O que é que vem a seguir? Bom, aí está. Este plano quinquenal fica já disponível. Neste momento que estou aqui a falar, o plano quinquenal, o link do plano quinquenal já deve estar aí na nossa página para que se possa ter acesso, imprimir ou ver no telefone. E a partir da próxima semana vamos começar debates sobre este plano. Eu fui muito sintético aqui, fui muito rápido, que é para não cansar as pessoas, mas quem quiser detalhes pode fazer o link, já está aí disponível, pode entrar no link da nossa proposta, daquilo que Moçambique precisa. E tudo aquilo que estiver à nossa disposição, nós vamos continuar a fazer a luta, vamos apresentar as nossas propostas, vamos continuar a apresentar os nossos projetos para que essas coisas possam funcionar. Esta é a nossa proposta daquilo que serve e servirá para o desenvolvimento de Moçambique. Apesar de nos terem arrancado o poder à força, apesar de estarmos a ser perseguidos e mortos, isso não significa que vamos deixar de pensar no nosso país. Não significa que vamos deixar de apresentar as melhores propostas para o desenvolvimento de Moçambique. Não podemos perder o foco por causa do terror em que está sendo colocado portanto, os nossos membros, a nossa população. Portanto, vamos começar para a semana com vários debates em relação a esta matéria e aí vamos convidar a todos para participar nesses debates. Eu também gostava de deixar aqui um desafio. Do mesmo jeito que eu apresentei, não mandei ninguém, nenhum coordenador, nenhum assessor vir apresentar este programa, eu acho que seria um grande desafio o presidente que for colocado pela UIR ir apresentar o programa quinquenal na Assembleia da República. Portanto, não há nada na Constituição da República que o proíbe de fazer. Portanto, esse é o desafio também que eu lanço para ele, que ele apresente na Assembleia da República o programa quinquenal que eles submeteram e esteja disposto a responder às perguntas dos deputados, a responder às perguntas do povo. Portanto, esse é o grande desafio que eu deixo para ele, para, de fato, sabermos até que ponto é que aquelas ideias são dele ou não são, até que ponto ele que era um protocolo só para o inglês ver. Bom, caros amigos, assim foi hoje a nossa live que pretendíamos. Fizemos rigorosamente aí 1 hora, né? Tentamos fazer as coisas não sendo muito longas, portanto apresentamos as denúncias, os pontos prévios e esta proposta do programa quinquenal do governo, que volto a dizer, o que nós temos preparado é um programa de desenvolvimento de 5 anos, um programa de desenvolvimento de médio prazo, mas, como sabem, o poder nos foi arrancado, então apresentamos um plano e queremos que vá a debate público, vá a debate popular, vamos debater o nosso país, vamos debater as melhores ideias, as melhores opções, as melhores medidas para desenvolver o nosso país. E assim, queria também agora voltar a repisar uma coisa. Este trabalho que estamos a fazer são dias, isto leva semanas a produzir, envolve muitos investigadores, envolve muito material a ser produzido, viagens,
e nós queremos continuar a fazer o nosso trabalho de visitar o trabalho de base, vendo as famílias que foram, digamos, afetadas, também famílias que têm pessoas, digamos assim, que foram assassinadas, pessoas infectadas e afetadas. Queremos continuar a fazer o nosso trabalho de defesa do nosso povo acima dos nossos próprios interesses. Queremos que o governo do povo continue vivo. Por isso, queria voltar a dizer uma coisa, meus amigos, reativamos aqui a questão do IPOV, o IPOV que nós chamamos do Imposto Voluntário do Povo. Continue, para que nós continuemos a fazer esse trabalho, para que nós continuemos a defender o nosso povo, para que nós continuemos a defender os altos interesses do povo moçambicano, apesar de todas as perseguições, mas precisamos de recursos. Então, está aqui, tens aqui as contas de Imola, as contas do M-Pesa, para que você continue a depositar os 10 meticais. Os 10 meticais, que antes dizíamos que era 10 meticais por mês, mas recebemos vários e-mails a dizer que é melhor que sejam 10 meticais por semana. Portanto, deposite semanalmente 10 meticais para que este projeto continue vivo, para que este projeto de ser a voz dos que não têm voz não morra, para que o grito do povo não seja sufocado, para que haja ainda uma voz no meio de tanta matança, que ainda lute pelo povo e que grite pelo povo. Coloque, deposite os seus 10 meticais por semana. A nossa conta de M-Pesa que está aí, a nossa conta de Emola que está aí, 84 53 96 305, 86 53 96 305. Para quem quer depositar no PayPal, está aí a conta do PayPal. Temos também a conta do Wise. Para quem hoje trabalha com as chamadas criptomoedas, também nós temos opções de fazer depósitos a partir das criptomoedas. E esperamos, sinceramente, que você ajude esse projeto. Se nós queremos mudanças em Moçambique, significa que temos que pôr vivo, manter vivo as vozes, as forças que ainda resistem à opressão, que resistem à ditadura. Então nós contamos com o seu apoio fortemente para que continuemos a ser a voz daqueles que não têm voz. E assim foi a live de hoje. Com um forte abraço, me despeço.